que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou, podes ver se há em mim. Faça a tua oração nessa canção. Adora, diga para ele: a minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Cante, querido. Quero te adorar, ainda não floresça. Quero me alegrar, ainda se o dinheiro me faltar. Levante a tua mão direita de autoridade e cante bem forte. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Igreja, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. E ainda eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, aleluias, fiel a mim. Pois fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Oh, obrigado, Jesus. Tu és fiel. Eu não mereço, não. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, meu Deus, fiel a mim. Orando. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de 1 aos Coríntios. A igreja em Corinto. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu perguntar aqui, quantos já entregaram sua vida para Jesus aqui na igreja? Levanta a sua mão. Quem é batizado, levanta a mão. Nas águas, na igreja evangélica. Quem não é batizado? Ainda, né? Estão fugindo. Quem aqui
Nunca entregou a vida para Jesus, veio só visitar, eu vim visitar por causa de um amigo, levante a mão. Glória a Deus, Jesus vai te pegar hoje, fica quieto. Louvado seja Deus. Deus está nesse lugar, amém, queridos? Então vira para a pessoa que está ao seu lado, seja ele já um membro da igreja, um visitante, diga: seja bem-vindo. Amém? Glória a Deus. Capítulo 12 de 1 aos Coríntios. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Pessoal aí que está assistindo em casa, diga amém. Ah, eu ouvi. Amém. Glória a Deus. Todos acharam? Glória a Deus. Então diz assim, a partir do verso 3 de 1 aos Coríntios 12. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema ou estranho, só simplificando para você. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em... A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, a operação de milagres, e a outro, profecia, e a outro, discernimento de espíritos, e a outro, variedade de línguas, e a outro, interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Diga amém. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pois há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, se vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse... Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo.
A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagre? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu agora vos escrevo, e eu agora vos mostrarei o caminho mais excelente. Vamos ler o 31, queridos. Portanto, quero que você leia com força. Eu sei que as versões são um pouquinho diferentes. A minha Bíblia é Thompson, outras, e tem várias Bíblias aqui com diferentes, né, formas de escrever, mas todas estão dizendo a mesma coisa. Vamos lá. Portanto, amém? Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Ó Deus, obrigado por tudo, Jesus. Tu estás nesse lugar, Tu é a honra, a glória e o louvor. Senhor, obrigado, Jesus, pela Tua presença. Sê com os Teus filhos aqui. Senhor, ministra sobre nós a Tua palavra. Senhor, esse lugar é Teu, toma que é Teu em honra e direito. Ministra sobre nós, visita-nos nessa noite. Já tem nos visitado desde o início dessa reunião, de fato, Senhor. Mas fala-nos mais ainda, meu Deus. Obrigado por tudo, sou o Teu servo. Estou aqui, Senhor, usa-me para a glória do Teu nome. E a igreja diga, glória a Deus. E amém ficou fraco, hein? A igreja diga, Isso, glória a Deus. Amados, tem muita riqueza de detalhes nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 12. Mas o que está aqui bem forte para nós, o que Paulo está dizendo, é que cada um de nós tem o seu lugar estabelecido na igreja. Desde o dia que você entregou a sua vida para Jesus, você recebeu dons, né? E eu vou falar daqui a pouco de dons naturais que cada ser humano tem, mas nós recebemos ao entregarmos a nossa vida para Jesus, dons espirituais. Então seja você um novo convertido, uma pessoa que já caminha há muitos anos, não importa, você tem dons espirituais. Você entende isso? Diga glória a Deus. Fala com seu irmão assim, está escrito. Você tem dons espirituais, amém? Então está escrito acerca de você, né? Então se eu fosse um advogado, eu iria dizer assim, a palavra vai depor a seu favor ou contra você essa noite. Está escrito, você não pode dizer, não sei fazer nada, pastor, na igreja. Não é verdade, você tem dons espirituais, especiais que Deus te deu. Diga glória a Deus. Amados, nós vemos aqui, então já entendemos que todos nós temos dons. E algumas pessoas sabem fazer muitas coisas, mais de uma, melhor dizendo, 2, 3, 4, têm habilidades. Outras fazem uma coisa, mas com excelência. Mas todos nós somos altamente capazes, naturalmente e na obra de Deus. Talvez você ainda não tenha achado o seu lugar, talvez você ainda não tenha se encaixado, talvez você é um membro novo nessa igreja, ou você que está me assistindo, ou você que é um visitante de outra igreja, ainda não está estabelecido ali, né, na sua igreja, as pessoas não te conhecem, mas é fato de que todos nós somos capazes, fomos capacitados por Deus para algo específico, ou para outras, ou para 2 ou 3 coisas, mas todos nós temos dons espirituais. Diga amém. Eu quero construir com você um caminho, um pensamento nessa noite, porque eu tenho certeza que Deus está falando e vai falar muito com você. Diga glória a Deus. Foi maravilhoso o momento da adoração, glória a Deus pela vida desses músicos com muita unção, e a gente começa um culto assim, Deus começa em nós, né, a encher
Então você vem para um culto, você senta no seu lugar, eu sento ali, e aí eu não consigo ficar parado, quieto, eu fico andando de um lado para o outro, levanto as minhas mãos, eu oro, eu canto, eu choro. Deus vai construindo em nós. E agora, no momento da palavra, Deus também continua a construir um caminho, para que nessa noite, mais do que você ouviu, ou você vai ouvir até o final, o que você vai levar para sua casa é aquilo que você entendeu, e você entende, você desfruta daquilo que você entende. Diga glória a Deus. Então, amados, voltando aqui, Paulo começa a dizer que todos nós temos dons, e ele, quando fala dos detalhes do corpo, ele fala, né, que todos nós somos importantes. E aí, né, eu já contei isso. Quando você tem o seu dedinho mindinho, né, do pé, e aí você tem o seu dedinho, que dedo estranho, feio, até a unha é esquisita, né? Não tem unha, tem uns que nem tem unha, ou então nasce alguma coisa estranha ali, né? Parece que o dedinho é sem importância. Meu irmão, mas você vê como é importante o dedinho quando você dá um chute no pé da mesa ou no sofá. Dói até a cabeça, não é verdade? Você sai pulando, aí você vai ver, eu tenho um dedinho no pé. É importante, Deus estabeleceu todas as coisas. Nós somos membros desse corpo. E Paulo está dizendo que uns são cabeça, que Jesus é o cabeça, Jesus é o cabeça, mas tem uns que são dedos, outros são unhas, outros são dedos do pé, outros são orelha, outros são narizes. Mas todos nós temos o nosso lugar perfeitamente estabelecido no corpo. Diga glória a Deus. Deixa eu ampliar aqui essa palavra. Você como marido, você como mulher, você como filho, pai, avô, todos nós temos o nosso papel único e intransferível no seio familiar. Ou seja, há o âmbito espiritual e o âmbito natural. Cada um de nós, e eu vou ampliar mais ainda, cada um de nós, ser humano, não só brasileiro, é importante no meio em que vivemos. Temos o nosso papel. Diga glória a Deus. E quando você não desempenha bem o seu papel, quando você desvirtua, ou você começa a fazer diferente daquilo que você deveria, seja no âmbito natural, no seio familiar ou na igreja, aí as coisas começam a degringolar. E aí deixa eu usar aqui um texto de Provérbios: de que se queixa o homem, a não ser das suas próprias escolhas. E normalmente nós somos frutos das nossas escolhas. Então, querido, decida nessa noite fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Diga glória a Deus. Amados, a Bíblia nos relata muito mais do que 15 dons ou formas, dons que o Senhor nos deu. A Bíblia nos fala em Romanos 12, dons de servir, de ensinar, de dar ânimo, de contribuir, de exercer liderança. Você vê que até contribuir é um dom também. Exercer liderança, mostrar misericórdia. 1 Coríntios capítulo 13 fala sobre o dom da profecia. E depois, o próprio texto que nós lemos de Coríntios 12, ele fala de palavra de sabedoria, palavra de ciência, dons de curar, operação de maravilha, profecia, dom de discernir os espíritos, dom de variedade de línguas, interpretação. E alguns, como eu disse, carregam 1, 2, 3, até mais dons. Mas eu volto a dizer e quero insistir com você: todos nós temos algum ou alguns desses dons estabelecidos aqui na Bíblia Sagrada. Talvez você, por conta de N questões, ainda não se encontrou. Talvez você está buscando um que não seja o seu. Talvez você tem mais até, mas com certeza o Espírito de Deus vai te encaixar
no lugar certo, na hora certa, para a glória de Deus. Diga amém por isso. Amados, e então, se nós entendemos que todos temos dons, cada um de nós é importante, e tudo que você se propõe a fazer, tudo que você se propõe a fazer, e você busca fazer com excelência, Deus quer te usar nessa área. Seja algo especificamente trabalhar na igreja, ou seja algo que você, uma profissão que você vai trabalhar lá fora, um trabalho secular. Mas tudo que você se propõe a fazer, Deus vai te usar naquilo que você se propôs. Por isso que nenhum de nós, como pessoa, individualmente, nós não podemos, até porque a Bíblia nos incentiva a sermos cabeça e não cauda. Diga glória a Deus, irmãos. A Bíblia nos ensina que nós devemos buscar crescer, estudar. A Bíblia nos incentiva a isso. E tudo que você se propõe a fazer com excelência, Deus começa a abrir portas. Você que quer ser, querido, um músico, seja excelente. Não se acomode em ser mediano. Você que quer ser um pregador, leia muito a Bíblia, estude, busque muito a Deus. Você que vai ser um advogado, está estudando, ou é um médico, ou um enfermeiro, você que é manicure, você que é motorista, você que tem uma profissão, não seja mediano, procure ser melhor, porque Deus te deu habilidades especiais. Procure ser melhor, porque aonde você estiver, tudo que você se propõe a fazer, que tem excelência, tem características de Deus em você, porque Deus é excelente. Diga glória a Deus. Então, irmãos, e quando você se propõe a fazer coisas excelentes, Deus abre portas. Se você, um dia eu estava estudando música e procurei ser excelente. Eu digo para os meus alunos, a diferença entre eu e vocês é uma só. Eu estudava muito mais, gastava muito mais tempo do que vocês, é só isso. Não sou melhor em nada, não é isso, Caio? Eu só gastava mais tempo do que vocês estudando. Eu procurei ser excelente, porque minha mãe é uma musicista excelente. Então ela falou, você precisa ser muito bom. Então, amados, e eu um dia estava lá no bairro em Santa Rita, ainda na época adolescente, pisando no barro. Muitas ruas não eram asfaltadas, hoje a maior parte são. Mas não sabia que eu ia viajar o Brasil e até outras nações ministrando aquilo que eu busquei ser excelente. Quando você estuda um idioma e vai ser excelente nisso, Deus vai abrir portas, vai te usar aonde você for. Pastor, eu não vou ser eu posso ser um missionário? Pode. Se você estudar outros idiomas, Deus pode abrir portas. Mas você pode trabalhar numa multinacional, porque você se estudou, mas Deus quer te usar lá. É isso que eu quero dizer, querido. Deus vai abrir portas no âmbito secular, no trabalho secular, mas lá você vai resplandecer a luz de Cristo. Lá você vai ser estabelecido como um servo de Deus. Lá você vai exercer o seu dom também, porque o que você fizer com excelência, as pessoas vão reparar nisso. É claro que as pessoas que não são crentes são excelentes, também estudam, sim. Até porque a Bíblia diz que os filhos das trevas às vezes são mais prudentes do que os da luz. Às vezes o crente se acomoda, não quer estudar, porque é fato, isso é verdade, que Deus abre porta, Deus abençoa. Deus, como a pastora Isaura aqui, você pregou, você é um dizimista fiel, você é um ofertante fiel, é um trabalhador, mas Deus abençoa. Claro que Deus abençoa, mas não se acomode, seja excelente naquilo que Deus te chamou.
Porque Deus quer te usar, irmãos. Talvez você está num lugar que Deus está te usando para alguns, mas Deus talvez queira te usar para muitos. A sua forma de exercer a sua profissão, cheio do Espírito Santo de Deus, com excelência, as pessoas podem olhar para você e dizer assim: ah, não é... Cara, me conta a tua história. E aí você vai falar: primeiro, sou servo de Deus. Segundo, estudei pra caramba. E o Espírito de Deus está em mim. Diga glória a Deus. Irmãos, então, tudo que você se propõe a fazer com excelência, as portas se abrem. E agora eu quero que você vá comigo no texto de 1 Timóteo. Caminha um pouquinho comigo. Eu quero só acrescentar, enriquecer essa mensagem com alguns textos. Não precisa abrir agora. Você pode até anotar e ler depois, mas 1 Pedro 4,10 diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir a outros. E 1 Coríntios capítulo 7, versículo 7 diz: cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. 1 Coríntios 14, versículo 1 diz que nós devemos buscar com dedicação os dons espirituais. Vocês entenderam? Diga amém. Glória a Deus. 1 Timóteo e Tiago também, o apóstolo Tiago diz no capítulo 1, versículo 17: toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes, que é o nosso Deus, onde não tem mudança nem sombra de variação. E agora eu quero ir para 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Glória a Deus. 1 Timóteo 4,14 diz assim: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Fala com seu irmão, a pessoa que está ao seu lado, e diga assim: ó, não despreze o dom que há em ti. Olha para ele e diga: não despreze o dom que há em ti. Amados, Timóteo era o discípulo, um jovem Timóteo era o discípulo de Paulo. E Paulo tinha muita intimidade com Timóteo, e estava Timóteo já exercendo o seu ministério com muito zelo. E Paulo muitas vezes adverte, exorta, e nesse momento de 1 Timóteo, capítulo 4, Paulo está falando para ele se dedicar. Eu quero aqui ampliar, dizendo para ele estudar, para ele se dedicar, para fazer com excelência. Timóteo, melhor o que você está fazendo, você é capaz. E eu estou falando com você, querido, nessa noite. Timóteo, você pode melhorar, você é capaz. Primeiro, que Deus te escolheu. Segundo, que Deus te deu dons. E terceiro, eu vejo em você uma grande potência. Imagina Paulo dizendo para o seu discípulo: eu vejo você uma arma potente nas mãos de Deus. Você lembra, sem fugir do contexto, quando Josué, ele assume a liderança do povo de Israel, eles estão daquém do Jordão, ou seja, antes de atravessarem, e o próprio Josué, mesmo tendo andado do lado de Moisés, visto tantas coisas, ele tinha medo de conduzir aquele povo, que ele viu o seu líder Moisés quase surtar. Tem uma hora que Moisés fala: Deus, me mata
Acaba com tudo isso, que eu não aguento, esse povo está me enlouquecendo. Imagina um pastor com uma igreja de mais de 1000 pessoas, ou muito mais, e dizer: Deus, esse povo está me enlouquecendo. Olha, queridos, é uma conversa íntima de um líder com Deus. E então, Josué, ele acha que ele não é capaz. Aí o Senhor diz para ele: Josué, vai na tua força. Deus estava dizendo: Josué, você é capaz. Olha, Josué, guarda tudo que você aprendeu com Moisés, tudo que está escrito ao meu respeito, sobre tudo que eu fiz. Josué, olha a história desse povo que está com você. Sou eu Deus desse povo, sou eu teu Deus, eu te capacito, já te ungi. Vai, meu filho, nessa tua força. O nosso Deus também, querido, o maior palestrante motivacional de todos os tempos. Coaching, meu irmão, coaching não tem igual ao nosso Deus. Diga glória a Deus por isso. Não tem comparação. E aí então Paulo, ele encoraja Timóteo, e ele diz: Timóteo, preste atenção no que eu vou te falar. Não despreze o dom que há em ti. Certa vez, esse texto me chamou a atenção, e eu mandei para alguns alunos meus e ex-alunos. Eu comecei a dar aula de música com 15 anos, e tive outras profissões, fui bancário e entre outras, mas nunca deixei de dar aula. Na realidade, eu não dava aula de música, eu sempre discipulei pessoas, adoradores. E dei aula para muita gente que toca nas igrejas hoje. Hoje tocam alguns muito mais do que eu, mas eu tenho prazer de ver e de me alegrar como assim Deus me deu a oportunidade de exercer um ministério e investir em pessoas. E mas algumas vezes eu disse para eles esse texto de Timóteo, quando eu vi o aluno desanimado, ou que não estudava direito, ex-alunos, e eu dizia assim, eu mandei esse texto para eles, eu mandava dizendo assim: não despreze o dom que há em você. Volte a fazer e faça com excelência aquilo que Deus te chamou para fazer. Talvez Deus esteja falando com você hoje. Mas sabe o que acontece, irmãos? A caminhada ou a vida nos deu um freio, freou a gente. A gente se envolveu com tantas coisas na igreja, e até, é o que eu digo, a gente se envolveu tanto com a obra de Deus, que esquecemos do Deus da obra. E você pode lavar a igreja, varrer, fazer tudo, irmãos, e isso pode ser apenas um hiperativismo religioso. E não significa que você tenha comunhão com Deus que está ali. Por isso que é necessário você ter cuidado daquilo que Deus te chamou para fazer, não se tornar algo que vai te afastar do Deus que te chamou para fazer. E aí nós, por causa do que aconteceu, de tantas situações, e quantas pessoas pararam de exercer ou de se dedicar ao ministério, porque falou assim: agora é a hora de eu ver minha carreira profissional, de ganhar dinheiro. Eu sempre disse aqui: trabalhe e ganhe dinheiro, isso é bom. Mas Jesus está às portas. Muitos, como a pastora pregou no domingo, perderam seu machado, perderam a sua ferramenta, algo que Deus deu para você ser usado na obra que é dele. Quantos pararam, quantos desprezaram, como Paulo está escrevendo a Timóteo: não despreze o dom que há em ti. Jesus está às portas, irmãos. É importante, necessário você trabalhar, mas tem muita gente que que desprezou o dom que Deus deu, que parou no tempo, ou até desistiu. E aí eu vou ampliar isso. Eu ouvi de pessoas assim: eu não discipulo mais, eu não ensino mais nada, meus segredos, eu não ensino o que eu sei para as pessoas. Sabe por quê? Porque eles vão embora.
porque eles vão me trair, porque eles vão deixar, porque eu cansei, ou então porque depois eles se tornam maiores do que eu. Olha, irmão, em nome de Jesus, não despreze o dom que há em ti. Por que que você parou? É claro que se eu estou fazendo as coisas, e vou sentar aí, e vou olhar para todos aqueles que eu ensinei alguma coisa, começando na minha casa, os meus filhos, e vou esperar que eles a vida toda falam assim, olha, amém, eu fui uma bênção, não fui, mas eu agradeço ao meu pai. Se eu for esperar isso, as pessoas frustram. E primeiro, se eu estou esperando isso, eu fiz a minha obra, não a que Deus me chamou para fazer. Porque só um pode te recompensar, é o nosso Deus, é o Senhor Jesus. Só um pode abrir portas, pode te dizer, você é uma bênção, pode te honrar. Agora, quando você faz, esperando que as pessoas fiquem na barra da tua saia, ou fiquem com você a vida toda, você fez a tua obra, você fez esperando em troca. Não faça isso. Invista em pessoas, e se elas saírem de perto de você, se elas forem para outra nação, se elas forem para outro lugar, elas podem até serem gratas, num sentido humano de dizer, olha, muito obrigado. Não, mas é impossível, Deus sabe, os céus é testemunha, está anotado, você que investiu lá. E elas podem não voltar para te dar um abraço, um aperto de mão, mas não importa, quem te dá o teu salário é o Senhor. E eu vou te falar uma coisa, tem gente que parou, eu não invisto mais, porque as pessoas me abandonam, aí eu não faço. Não pare de fazer, porque na realidade, você tinha prazer de fazer isso. Na realidade, você recebeu muito de Deus. Não vai dizer que quantas vezes você trabalhou para o Senhor não abriu portas, o Senhor não te levantou, o Senhor não te honrou. Fez sim. Mas tem gente que faz esperando, não, foi embora, ou então foi para, eu estava comigo, agora está com o Fabrício. Não, as pessoas são de Deus. Eu invisto. Mas elas são de Deus. Muita gente parou, muita gente se envolveu com tantas coisas, e aí só senta, e tem pessoas que estão frustradas, sentadas, conversando, dizendo assim, teve uma vez que eu orei, olha, parou de chover na hora. Quantos já oraram por causa de uma chuva e parou de chover na hora? Muita gente, pastora Érica. Quantos já oraram e Deus fez assim coisas sobrenaturais? Senhor, em nome de Jesus, eu não tenho dinheiro, eu dei tudo de oferta, vai passar uma carona agora. E passou. Eu não vou a pé, mas já fui muito a pé. Mas hoje eu não vou. Sabe, queridos, e a gente conta histórias que Deus fez no passado, e é maravilhoso. O passado é a nossa história, e eu gosto de história, gosto de pessoas que têm história. Mas o que você está contando que Deus fez hoje, fez ontem. Você parou de profetizar sobre amanhã, porque você cansou. Não despreze o dom que há em ti. Deus está falando, Paulo está falando com Timóteo, Deus está falando contigo. Não despreze o dom que há em você. Você tem um chamado. E aí você vai parando por causa das frustrações. Sabe por quê? De fato, se eu esperar alguma coisa, se nós esperarmos uns pelos outros, vamos nos frustrar. Ao passo que eu, como pastor, posso frustrar ovelhas, mas ovelhas podem frustrar o pastor, por que não? Sim. Mas quando a gente espera do que vem do alto, do que vem de Deus, querido, nunca vamos parar de fazer aquilo para que Deus nos chamou. A gente sempre vai olhar para aqueles que nós ensinamos, e mesmo que eles não digam, ali foi que me ensinou, você vai ver o que Deus te usou para fazer na vida deles.
e vê-los sendo uma bênção, isso é o maior pagamento. E você apenas dizer: ah, Deus, obrigado por ter me usado para alguém. Sabe, irmãos, quando você para, as pessoas ao teu redor vão olhar para você. Eu nunca parei de fazer a obra de Deus. Quantas vezes, frustrado, minhas crises ministeriais, tive vontade de desistir. O problema é que a minha vontade não podia ser estabelecida naquele momento, nem hoje. Vontade de chutar o balde desse departamento, vontade de sair daqui, vontade de fazer isso, ok. O problema é que eu não podia desistir, porque eu tinha 3 filhos olhando para mim. Eu tinha 3 filhos esperando se o pai ia continuar sendo um homem de Deus, a mãe uma mulher de Deus, ou se eles iam desistir. E não desistimos. Com muitas lutas, muitas frustrações, não desistimos, porque preferimos não desprezar o dom que há em nós, que não está relacionado ao meu irmão. Sim, é para servi-lo, como diz a palavra de Deus, mas não depende do meu irmão dizer muito obrigado, olha, você é uma bênção. Não depende disso. Mas a gente é humano, a gente fala assim: poxa, esqueceram de mim. E aí ressuscita o velho mimimi, o velho homem e tantas coisas que vão te trazer para baixo. Olha, queridos, quando nós olhamos Paulo dizendo para Timóteo: não despreze o dom que há em ti, se prepara, Timóteo. A gente vê o zelo de um líder com seu discípulo e um zelo de um Deus com seus filhos. Quantas vezes nós deixamos de exercer ou quisemos desistir, ou então, como eu volto a dizer, a gente começa a contar a história e a gente fala assim: poxa, quando eu era da igreja tal, eu fazia isso, eu ia para o monte, eu ia para cá, eu ia para lá, e aí você fica buscando, aí tem uma hora que você entra numa crise, você fala: será que eu tenho que voltar para lá? Será que eu tenho que voltar a fazer o que eu fazia? Você não tem que voltar para ali ou para lá, você precisa voltar para Deus. Você precisa olhar para dentro de si, como aquela mulher que estava procurando a dracma perdida. Ela perdeu dentro de casa, ou seja, o tesouro estava dentro da sua casa. Há o tesouro que está em você. Se você tem coisas perdidas, se você está procurando algo maravilhoso, a felicidade e tantas coisas, procura dentro de você, está aí. A gente tem que voltar. Não é para tal lugar, para tal cidade, para a igreja X ou Y. A gente tem que voltar para Deus, irmãos. Porque a gente, ao passar do tempo, a gente cria protocolos. Eu sou pastor agora e não posso carregar uma caixa. Eu sou o diácono agora e não vou mais limpar. Ou então, na realidade, os diáconos têm que servir, né? A limpeza é com eles, a organização. Bom, está escrito na Bíblia. E os pastores e apóstolos tem que estudar a Bíblia, ter tempo para se dedicar. Se cada um não faz o seu papel, aí não é problema de Deus, amém? Mas talvez você não queira fazer aquilo que Deus te chamou, e aí é fato que a frustração vem. Mas eu quero dizer para você nessa noite, é noite de você entender que, como a gente começou essa mensagem, cada um de nós tem um dom dado por Deus. Cada um de nós é especial para Deus. Cada um de nós foi escolhido e estabelecido para algo poderoso em Deus. O tempo que nós vamos gastar, nos dedicar a isso, quem escolhe não é Deus, somos nós, irmãos. Somos nós que escolhemos se vamos ser excelentes naquilo que Deus nos chamou, ou se vamos ser medianos. Mas até o mediano, Deus vai usar naquilo que é a limitação dele, é o que ele escolheu.
Mas quando você se torna excelente, coisas excelentes também acontecem. Aquele que busca, a Bíblia diz, através do profeta, buscamos e prossigamos em buscar ao Senhor. Quando a gente, tem uns que buscam, tem outros que continuam buscando. A Bíblia diz no livro de Mateus, eu esqueci agora a passagem de fato, mas tem uns que batem, tem outros que continuam batendo. Tem uns que batem, o texto diz, batei, batei. Tem uns que batem uma vez, tem gente que continua batendo, e aí o Senhor diz, quem bate, bate, abrir-se-vos-á. A porta é aberta para aqueles que buscam mais, que buscam a excelência em Deus. Sabe, querido, se a gente for olhar para muita gente que não nos deu o retorno daquilo que investimos, é fato que a gente para. E eu quero ler uma parte, algumas frases de um livro que mexeu muito comigo, que é o livro Sem Rivais, de Lisa Bevere. E mexeu muito comigo esse livro, e essa parte aqui eu separei. Ela escreve assim: as pessoas são ilógicas, irracionais e egocêntricas. Ame-as assim mesmo. Se você fizer o bem, as pessoas irão acusá-lo de segundas intenções egoístas. Faça o bem assim mesmo. Se você for bem-sucedido, ganhará falsos amigos e verdadeiros inimigos. Seja bem-sucedido assim mesmo. O bem que você fizer hoje será esquecido amanhã. Faça o bem assim mesmo. Honestidade e franqueza o tornam vulnerável. Seja honesto e franco assim mesmo. Os maiores seres humanos com os maiores ideais podem ser derrubados pelos menores seres humanos com as menores mentes. Pense grande assim mesmo. As pessoas torcem pelos azarões, mas seguem apenas os favoritos. Lute por alguns azarões assim mesmo, né? Eu já fui um azarão. Quem aqui já foi um azarão? O que é isso, pastor? É o menos acreditado na igreja. Isso aí não vai dar em nada. Mas eu vou te falar, teve algumas pessoas que acreditaram em mim, e eu tenho certeza que há alguém aqui que acredita em você. Há um Deus aqui que acredita em cada um de nós. Diga glória a Deus. O que você levou anos para construir pode ser destruído da noite para o dia. Construa assim mesmo. As pessoas realmente precisam de ajuda, mas podem nos atacar quando as ajudamos. Ajude as pessoas assim mesmo. Dê ao mundo o melhor de você, e você vai receber um soco na boca. Dê ao mundo o melhor de você, assim mesmo. Não despreze o dom que há em ti. Não deixe de ensinar, de sentar, de discipular as pessoas, porque talvez elas não vão nem dizer muito obrigado. Sente, discipule, ame-as assim mesmo. Talvez as pessoas, você vai orar por elas e vai investir nelas, e elas serão curadas, saradas, e elas vão acreditar a outra pessoa. Porque eu fui lá na oração, na casa da irmã Maria lá, e eu fui curado. Ela já tinha sido quando, né, você orou por ela, e ela deu crédito. Qual o problema? Quem está vendo tudo isso? Não é o nosso Deus? Continue orando e sendo uma bênção. Quando a gente para de exercer o dom que Deus nos deu, a gente está parando não só o chamado de Deus, mas muitas pessoas que estão olhando para nós. Eu não tive a opção de desistir, mesmo querendo, e parar muitas vezes. Eu não tive essa opção, porque eu guardo uma coisa comigo: tudo que eu fizer, eu tenho as minhas primeiras ovelhas que podem se desviar, porque as primeiras ovelhas estão dentro da minha casa, foram o que Deus me deu, os meus filhos, e por ser sacerdote, até a minha esposa.
Eu não tinha opção. Eu podia chorar, mas não parar. Como o povo de Israel, que sai da Babilônia só com sementes. O texto de Salmos diz que eles andaram carregando a preciosa semente, andando e chorando. Choraram, mas não pararam. Às vezes na sua vida, no seu casamento, no seu ministério, no seu trabalho, você vai chorar, mas você tem que continuar caminhando. Porque quando você para, o maior prejudicado é você, primeira coisa. Segundo, aqueles que estão olhando para você e dependem de você. E eu digo sempre para os pais, se você tem filhos, muda tudo, pronto. Você não pode fazer o que você quiser. Não pode. Eles estão olhando para você. Se eles vão ser pessoas com uma estabilidade emocional, as suas decisões, as decisões da família serão muito importantes. Agora, se eles serão completamente perdidos e uns monstrinhos na sociedade, também olharam você? Desculpa a palavra monstrinho, mas essa é a realidade. Por isso que a gente não pode parar. Porque, querido, se Deus está falando com você, é porque Ele tem um cuidado especial com você. Então, tem muita gente que precisa voltar para o que fazia. Tem muita gente que deixou de buscar ao Senhor, de subir aos montes, de orar, de profetizar, de fazer loucuras, de parar no ônibus e gritar e pregar o Evangelho. Tem muita gente que deixou de fazer algumas coisas. Tem coisas no início do ministério, estávamos conversando um dia desse com a pastora Érica. No início do ministério, como pastor, eu fiz muita loucura. Eu preguei de várias maneiras. Eu estava crescendo, era menino. Isso eu não posso voltar a fazer, né? Para prender a atenção do povo. Mas uma coisa que eu não posso deixar de fazer desde que eu fiz, ainda antes de ser pastor, era buscar ao Senhor, era chorar aos pés do Senhor, era me arrepender todas as vezes que fosse necessário, era pedir perdão e perdoar as pessoas sempre, mesmo que eu não quisesse, porque eu precisava e preciso, como luto até hoje, para ser o melhor naquilo que Deus me chamou, não melhor do que meu irmão, para mim mesmo, para que as pessoas olhem para mim e continuem dizendo: pastor João é uma bênção, para que as pessoas continuem dizendo para você e olhem assim: a irmã é uma bênção, o irmão é uma bênção, aquele irmão ali, meu, é uma bênção, Mauro é uma bênção, pastor Mauro, Josué é uma bênção. Diga glória a Deus, querido.